Gente, deu ruim, porque vejam só. A Isabelle, que teve aquele episódio com o Davi, que mais cedo repercutiu bastante, né? Vocês viram. O Bin assistiu ali no quarto do líder, onde o Davi dá uma bronca na Isabelle pra ela falar mais baixo. Fala, ps, ps, Isabelle, me escuta, fala baixo. Enfim. E aí, pessoal, o Lucas e o Bin, que repercutiram isso pra casa toda, foram tentar dar um aviso pra Isabelle, mas deu errado, porque eles levaram um esculacho. Olha só, meus amigos, o que aconteceu? O Lucas foi lá pra Isabelle e disse assim, ele fez pra você, mandando você calar a boca, e você ficou muito chuta. E aí eu fiquei bem chateado com isso. A Isabelle respondeu, não tem nada a ver eu e você em relação a isso. O Davi tem a forma dele de se comunicar, de se expressar, de falar. E acho que a gente tem um diálogo como amigo. Às vezes eu prefiro não falar na frente de vocês com ele, porque se eu tiver que dar um conselho, ser mais eu e ele, porque acho que a amizade faz isso, em particular, não em público. Então aqui a Isabelle já começa esculachando o Lucas Buda, né? O chaveirinho de camarote. Porque vejam só, gente. O Buda foi lá dizer que a Isabelle recebeu um do Davi, sendo que ela mesma rebate e diz que, pô, eles são amigos, eles fazem isso mesmo. E é verdade, gente. Por quê? Conforme eu já falei pra vocês mais cedo, a Isabelle diversas vezes corrige o Davi. E o Davi corrige a Isabelle. Eles têm esse costume. E é normal. E os outros não têm que se intrometer. O que eles querem aqui é causar uma treta entre amigos. É isso que eles querem. É esse o desejo deles. Tanto é que, posteriormente, o MC Bin vai conversar com a Isabelle e ele explica o motivo do voto dele na Isabelle. Ele cita inclusive o Davi, ele diz que estaria colocando ali a Isabelle com a pulseirinha da mira e assim, ele dá a entender diversas vezes que ele pode acabar indicando a Isabelle. Ele disse que tá pensando ainda, mas eu acho que ele tem um pouco de medo de indicar o Davi pelo Davi já ter voltado algumas vezes do paredão, gente. Então ele tá meio assim, na dúvida se ele indica o Davi ou a Isabelle, e ele foi justificar para a Isabelle dizendo que a Isabelle passou pano para algumas falas e atitudes do Davi em relação à briga com o Vinícius e que ele não gostou disso e que por isso que ele deu a pulseirinha para Isabelle. Além do mais, ele justifica o porquê que não chamou a Isabelle pro VIP e aí a situação fica feia. Ele diz o seguinte, que a Isabelle muitas vezes deu um abraço nele e aí que ele como homem carente pode acabar confundindo as coisas e que isso poderia soar ele chamando ela pro VIP com ela entender que ele quer ficar com ela. Ele se confunde, ele só pensa nisso, ele só pensa em ficar com mulheres, ele dá em cima de todo mundo, ele diz que tá apaixonado por um, mas na verdade tá por todas, ele quer alguém, ele tá carente, enfim, o MC Bila só pensa nisso. E aí, pessoal, ficou feio, porque a Isabelle disse, você tá jogando a responsabilidade de um abraço que eu te dei na cozinha em cima de mim, não teve nada a ver, né, porque se ela dá um abraço nele e ele entende errado, o problema é dele, ele que é malicioso, na verdade. Posteriormente a essa conversa, o Bila conversa com o Luigi e explica que não sabe se vai voltar na Isabelle ou não, que achou a justificativa da Isabelle um tanto quanto estranha, porque ele falou do abraço e ela entendeu errado. Ela entendeu errado, Bila? Ou você falou errado? Poda ser sincero, é A e a pessoa entende B, tá ligado? Não queria que ela entendesse que foi ela que causou isso. Quem causou isso fui eu, a ponto de você estar conhecendo as pessoas dentro da casa. E mano, nós somos homens, tudo que a gente for fazer, a gente tem que saber se posicionar ao ponto de não ser mal interpretado, tá ligado? Eu fui explicar isso pra ela, só que ela não tinha entendido. Então ele explica aqui que, pô, ele poderia ser mal interpretado, chamando ela pro VIP e tudo mais, mas ele que vê maldade em tudo, enfim. Aí, pessoal, voltando ao papo que o Bila teve com a Isabelle, porque não acabou por aí, eu só dei uma ida e vinda aqui no assunto, mas voltando ao assunto, porque eles falaram sobre o Davi. Na verdade, o Bila falou sobre o Davi. Eu enxergo que às vezes a forma como ele fala com você, e isso eu posso deixar bem claro com ele, porque não tenho problema nenhum. Neste momento ele ia concluindo, aí a Isabelle interrompe. Isso é sobre mim, não é sobre ele. Então ela diz que a conversa ali é sobre ela e não sobre o Davi. Por que o Bila tava falando do Davi, né? Então esse foi um corte que a Isabelle deu ali, foi muito bonito de ver, gente. Ela já interrompe, foi falar mal do Davi, ela já interrompe, porque ela veio falar isso inclusive com o Buda ali, dizendo que essa situação do Davi falar assim e tudo mais é pela criação dele, enfim, e que ela entende e ela é amiga dele, independentemente de qualquer coisa. E aí o Bila continua falando sobre o Davi, só que sem tocar no nome dele pra não levar um fora de novo, e ela dá a entender que a Isabelle pode ser manipulada pelo Davi, porque muitas vezes ele pensou que ela era a manipuladora, mas na verdade seria ele. Eu pensei assim, não é ela a manipuladora, é ele talvez. Mas aí eu pensei, mas a Cunha não tem personalidade para não aceitar certas coisas? E eu sei que você é assim, mas eu abri um áudio ontem de uma conversa e eu vi seu posicionamento, e aí eu vi a atitude dele, e eu não gostei, tá ligado? Então ele continua falando sobre a conversa mesmo após levar um fora, e nisso a Isabelle dá um fecho no MC Bila, que assim, fica feio pra ele, gente, porque ela fala que não é manipulada coisa nenhuma.
Sobre a manipulada ou manipuladora, se tem uma coisa que eu não nasci nessa vida foi para ser manipulada e mandada. Eu não nasci. Acho que pela minha criação, pela minha infância, por tudo que eu passei na vida para chegar até aqui, eu cresci muito de forma unilateral. Esse jogo aqui, que para muitos podem se sentir mais fortalecidas em um grupo, em um time, para mim pode ser diferente. A única vez que eu votei em você foi da minha cabeça, foi justamente por conta desse distanciamento. Então a Isabelle deixa bem claro que não joga em grupo, ela joga pelo coração ali e tudo mais. E o Bila disse que também, por mais que ele esteja em um quarto com o pessoal, ele não joga em grupo. Só que aí a Isabelle disse assim, pô, mas você não falou pra eles que eu não sou confiável, né? Você falou pra eles que não poderiam confiar em mim. Aí o Bila, falei que não poderia confiar em ninguém. E a Isabelle, então vocês estavam jogando em grupo, parou de jogar agora. Ou seja, a Isabelle esculacha o MC Bila, expõe que ele tá mentindo em relação a não jogar em grupos. Enfim, pessoal, a Isabelle detonou aqui. Ah, pessoal, e sobre a prova do anjo, né? A gente tava esperando que Davi e Isabelle pudessem ganhar, um pudesse imunizar o outro, pudesse acabar ferrando o Bila, porque se os dois ficassem imunes, um autoimune e o outro imunizado, ia acabar, meus amigos, que as opções do Bila iriam se extinguir. Ele ia ter que indicar ou a Vanessa ou o Rodriguinho, que são dois amigos dele. Mas o Davi e a Isabelle perderam a prova do anjo, acabaram perdendo. Quem ganhou foi a Fernanda. Ela colocou no monstro dois amigos, o Rodriguinho e a Pitel, com a justificativa de que não quer dar palco pros inimigos. E disse que vai imunizar um dos dois ali, ou a Pitel ou o Rodriguinho. Mas antes do anjo imunizar, nós teremos o Big Fone, hoje à noite. Então o Rodriguinho ainda tem chances de ir pro paredão. Vamos aguardar. Tomara que o Davi atenda esse negócio aí. Aliás, será que ele coloca o Rodriguinho? Vamos ver. Bom, pessoal, por enquanto é só. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Voltarei aqui com mais informações. Continuem ligados para não perderem absolutamente nada e ficarem por dentro de tudo. Até uma próxima e tchau!